Que a graça do Espírito Santo permaneça com você neste novo ano que se aproxima. Que essa graça envolva com suavidade o seu coração e a sua casa, desde o começo do dia até o fim. Por meio da mensagem que você vai ouvir hoje, eu oro para que a sua vida se encha de gratidão e louvor, e para que as suas orações encontrem respostas claras da parte de Deus. Se você conhece alguém que precisa desta palavra, compartilhe com essa pessoa. A graça se aprofunda quando é repartida. Amados filhos de Deus, à medida que o novo ano se aproxima, será que o seu coração está mais ansioso do que cheio de expectativa? Mais preocupado do que animado? Será que existe aí dentro um pensamento escondido, dizendo assim: no próximo ano vai ser a mesma coisa? Eu provavelmente vou continuar vivendo debaixo do mesmo peso. Se esse é o seu lugar hoje, então esta palavra é para você. Porque este exato momento é um momento decisivo. É o tempo em que o rumo do novo ano começa a ser definido. A Escritura fala com clareza. Provérbios 16:3 diz: consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão estabelecidos. Você sabe o que isso significa? O novo ano não muda de repente à meia-noite do dia 1º de janeiro. O novo ano pertence àqueles que começam a se preparar agora. Aquilo que você diz quando abre os olhos pela primeira vez de manhã. O tipo de oração que você faz no começo do dia pode moldar a direção dos 365 dias do ano. A confissão da primeira manhã se torna a confissão do ano. A primeira oração se torna a oração do ano. A primeira declaração se torna a declaração do ano. Por isso, hoje nós vamos caminhar por 7 orações que você precisa segurar no momento em que abrir os olhos na manhã do ano novo. Essas não são orações para fazer uma vez e esquecer, desde o primeiro dia do ano. Essas são orações para serem guardadas todas as manhãs pelo resto da sua vida. No momento em que você se apegar a essas orações, o seu ano vai começar a mudar. A ansiedade pode se transformar em paz. A preocupação pode se transformar em gratidão. O desespero pode se transformar em esperança. E você verá uma transformação marcante. Vamos passar por ela juntos, uma por uma. Quando chega um novo ano, qual é a primeira coisa que a maioria das pessoas faz? Elas fazem planos. Elas definem metas. Elas reforçam as próprias decisões. Tudo isso tem valor. Mas existe algo que precisa vir antes. É a gratidão. Olhar para o ano que passou e agradecer a Deus pela graça que Ele deu. Essa precisa ser a primeira oração que abre o novo ano. 1 Tessalonicenses 5,18 diz: deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para vocês. Esse mandamento de agradecer em todas as coisas não é apenas uma sugestão gentil, é uma ordem. A Escritura diz com toda clareza que esta é a vontade de Deus. Por que Deus enfatiza tanto a gratidão? Porque gratidão não é apenas cortesia nem virtude moral. A gratidão é uma das armas mais fortes na batalha espiritual. Aquilo que o inimigo mais teme é um crente que agradece. Porque a gratidão fecha a porta para a murmuração e para a amargura. No hebraico, uma das palavras para gratidão é iada. Na raiz dela existe a ideia de estender as mãos, de levantar as mãos abertas. Agradecer significa abrir as duas mãos diante de Deus. Se o seu punho está fechado, você não consegue receber. Mas quando as suas mãos estão abertas, você pode receber a graça de Deus. Quando você olha para o ano que passou, com certeza houve muitas lutas, muitos momentos dolorosos e muitos fracassos. Mas, no meio de tudo isso, Deus não deixou você nem por um único instante. Pense nisso. O fato de você ter atravessado 365 dias, o fato de ter tido alimento para comer, um lugar para dormir e pessoas que você ama por perto, nada disso é comum, nada disso é garantido. Deixe-me contar sobre a diaconisa Park Yong-hui de Hyundai, em Busan. No ano passado, ela precisou passar por uma cirurgia grande. Na noite anterior à operação, ela tremia de medo enquanto orava. Senhor, eu vou viver. Vou conseguir passar por essa cirurgia? Mas naquela noite, o Espírito Santo sussurrou isso ao coração dela.
quem sustentou cada respiração que você deu ao longo desses últimos 60 anos. Eu também estarei com você amanhã. Naquele momento, ela percebeu algo. Cada dia que ela já tinha vivido era um milagre. Sem a graça de Deus, ela não teria conseguido viver nem um só dia. Então, antes de ser levada para a cirurgia, ela orou assim: Senhor, obrigado por ter me sustentado viva nesses últimos 60 anos, e eu entrego o amanhã nas tuas mãos. A cirurgia foi um sucesso. Ela se recuperou bem e hoje serve com fidelidade na igreja. Amados irmãos, quando você abrir os olhos na primeira manhã do novo ano, ore assim antes de qualquer outra coisa. Pai, obrigado por me manter vivo hoje. Obrigado por me dar fôlego. Obrigado por abrir os meus olhos. Obrigado por me dar mais um dia. Quando a oração de gratidão se torna a primeira confissão da sua manhã, Deus derrama ainda mais motivos de gratidão sobre a sua vida. A gratidão gera gratidão. A gratidão atrai graça. A gratidão abre espaço para milagres. Comece o novo ano com ações de graças, e você vai terminar o ano da mesma maneira. Depois da oração de gratidão, existe uma segunda oração que você precisa fazer. É a oração de arrependimento. Muita gente entra em um novo ano dizendo: este ano vai ser diferente. Eu não vou viver do jeito que vivi no ano passado. Mas, infelizmente, a maioria volta aos mesmos padrões em poucos dias. Por que isso acontece? Porque nunca trata de verdade o passado. Se você levar para o novo ano os pecados do passado, os fracassos do passado e as feridas do passado, então o novo ano não será nada além de uma continuação do velho. Se você realmente quer um novo começo, precisa permitir que o passado seja purificado. E o caminho para isso é o arrependimento. 1 João 1,9 diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. A palavra confessar nesse versículo significa dizer a mesma coisa. Em outras palavras, arrepender-se significa ver o seu pecado da maneira como Deus vê. É não desculpar, não racionalizar, mas levar tudo com sinceridade diante de Deus, exatamente como é. E, ainda assim, existe uma promessa maravilhosa nesse versículo. Deus é fiel e justo para perdoar. Fiel significa constante. Ele não muda. O perdão dele não sobe nem desce conforme as nossas emoções. Quando confessamos os nossos pecados, Deus perdoa, com certeza, por completo, sem falhar. E Ele não apenas nos absolve, Ele nos purifica de toda injustiça. Deixe-me contar sobre a presbítera Lee Jung-suk, de Suseong-gu, em Daegu. Durante anos, ela foi atormentada por um pecado específico. 10 anos antes, ela tinha dito palavras que feriram profundamente uma irmã próxima da igreja. Por causa daquelas palavras, essa pessoa deixou a igreja e o relacionamento entre elas foi totalmente rompido. Ela se arrependeu profundamente e pediu perdão a Deus repetidas vezes, mas o peso no coração dela nunca parecia sair. Toda vez que orava, aquele mesmo pecado voltava à mente, e ela nunca conseguia ter certeza de que Deus realmente a tinha perdoado. Então, um dia, num culto de oração da madrugada, ela ouviu Isaías 43:25. Eu mesmo sou o que apago as suas transgressões por amor de mim, e não me lembro mais dos seus pecados. Naquele instante, ela percebeu algo que mudou a vida dela. Deus já tinha perdoado. Era ela quem ainda não tinha recebido esse perdão. Deus tinha dito que não se lembraria mais dos pecados dela, mas ela mesma continuava se agarrando a eles. Daquele dia em diante, a vida dela mudou. Ela deixou para trás o pecado do passado e recebeu por inteiro o perdão de Deus. Depois encontrou coragem para procurar a pessoa que havia ferido e pedir perdão com sinceridade. E, para surpresa dela, aquela pessoa já havia perdoado. Elas se reconciliaram. Amada família da fé, na manhã do ano novo, você precisa fazer uma oração de arrependimento. Confesse diante de Deus todo o pecado do ano que passou. Não esconda, não arrume desculpas. Coloque tudo diante dele exatamente como está.
e Deus vai perdoar. Ele vai purificar e vai dar a você a graça de recomeçar. Quem está acorrentado ao passado não consegue caminhar para o futuro, mas quem recebeu perdão pode seguir adiante em liberdade. A oração de arrependimento é a chave que limpa o passado e abre o futuro. Segure essa oração e o seu novo ano avançará com força, não para trás, mas para frente. Depois da gratidão e do arrependimento, precisamos entrar na terceira oração. É a oração de dedicação. Quando um novo ano começa, o que devemos prometer diante de Deus? Prometer que vamos orar mais, ler a Bíblia com mais fidelidade. Tudo isso é importante. Mas existe algo ainda mais fundamental. Precisamos oferecer a nós mesmos a Deus. Romanos 12:1 diz: Rogo-lhes, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional de vocês. O que o apóstolo Paulo enfatiza aqui não é um compromisso parcial, mas uma entrega de toda a vida. Ele diz para oferecermos o corpo. Isso significa o nosso ser inteiro, os seus pensamentos, as suas emoções, a sua vontade, o seu tempo, os seus bens, os seus relacionamentos, o seu futuro, tudo. E existe uma expressão nesse versículo que não podemos perder: sacrifício vivo. No Antigo Testamento, as pessoas levavam sacrifícios mortos. Elas colocavam cordeiros e bois sobre o altar. Mas no Novo Testamento, nós somos chamados para ser sacrifícios vivos. O que isso significa? Significa que nos oferecemos a Deus dia após dia, não uma vez só, mas todas as manhãs. Porque um sacrifício vivo pode descer do altar só porque você se entregou a Deus ontem. Isso não significa que automaticamente estará rendido hoje. Você precisa escolher de novo. Você precisa se oferecer de novo. Deixa-me contar sobre o presbítero Choi Yong-soo, de Namdong-gu, em Incheon. Por mais de 30 anos, ele administrou um negócio e correu atrás do sucesso acima de tudo. Ele ia à igreja, mas, se fosse sincero, a fé dele e os negócios dele eram mundos separados. Na igreja, ele parecia um homem de fé. No trabalho, vivia como todo mundo. Então, perto do fim de um ano, ele sofreu uma falência devastadora. Perdeu uma grande quantia de dinheiro e também perdeu a confiança de parceiros importantes. Naquela noite, pela primeira vez, ele caiu de joelhos diante de Deus e chorou: Senhor, eu estava errado. Tenho vivido pela minha própria força e pelos meus próprios métodos. Agora eu te entrego tudo, meu negócio, meu futuro, a minha vida inteira. Coloco tudo nas tuas mãos. A partir daquele dia, a vida dele mudou completamente. Todas as manhãs, antes de trabalhar, ele começou a orar no próprio escritório. Sempre que precisava tomar uma decisão importante, passou a buscar primeiro a vontade de Deus. Ao lidar com os funcionários e ao negociar com clientes, começou a valorizar a honestidade e a confiança acima do lucro. No começo, teve medo de que isso deixasse o negócio ainda mais difícil, mas algo extraordinário aconteceu. Deus não apenas restaurou o negócio dele, mas o abençoou ainda mais do que antes. E, mais importante do que isso, a paz entrou no coração dele. Agora, quer o negócio fosse bem, quer não, ele já não era esmagado pela ansiedade. Tinha confiado tudo a Deus. Queridos filhos de Deus, na primeira manhã do novo ano, faça uma oração de dedicação. Senhor, eu te entrego tudo neste novo ano. Não os meus planos, mas os teus. Não a minha vontade, mas a tua. Quando você ora assim, o ano que está à frente deixa de ser um ano que você tenta viver na sua própria força. Ele se torna um ano em que Cristo vive em você. Torna-se um ano vivido pela força de Deus e não pela sua capacidade. Torna-se um ano em que os propósitos de Deus se cumprem. Dedicação não é perda. Dedicação é porta de entrada para a bênção. Não é abrir mão da sua vida. É receber a verdadeira vida que Deus tem para você. Segure a oração de dedicação e você descobrirá a alegria de caminhar o ano inteiro com Deus. Depois de agradecer, nos arrepender e nos dedicar, chegamos à quarta oração. É a oração de súplica.
Algumas pessoas pensam: será que eu devo mesmo pedir tantas coisas a Deus? Será que isso não soa egoísta? Mas a Escritura diz o contrário. Ela nos chama a pedir com ousadia, com clareza e com perseverança. Filipenses 4:6 diz: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, com ações de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. Existem 3 verdades importantes nesse versículo. Primeiro, não andem ansiosos por coisa alguma. Isso significa que não precisamos carregar as nossas necessidades com medo, porque Deus as conhece. Segundo, em tudo, pela oração e súplica. Isso significa que todo assunto pertence ao lugar da oração. Coisas pequenas, coisas grandes, coisas espirituais, coisas práticas, tudo. Terceiro, apresentem os seus pedidos a Deus. Isso significa levar pedidos específicos. Não peça apenas uma bênção genérica. Diga a Ele do que você realmente precisa. Muitos crentes oram de maneira muito vaga. Senhor, me abençoa, mostra a tua graça, faz a minha vida dar certo. Essas orações não estão erradas, mas muitas vezes Deus quer que sejamos mais específicos, porque orações específicas costumam levar a respostas específicas. Deixa-me contar sobre a diaconisa Jeomyeon de Seogu, em Gwangju. O filho dela estava no último ano do ensino médio e as notas dele não eram boas o bastante para entrar na faculdade. Então ela orava por ele todos os dias. Senhor, por favor, abençoa o meu filho. Por favor, faz ele entrar em uma boa universidade. Mas os meses passavam e nada parecia mudar. Então, certo dia, enquanto orava, ela sentiu o Espírito Santo perguntar: o que é que você realmente quer? Fale isso para mim com clareza. E ela percebeu que nem ela mesma tinha definido de verdade o que estava pedindo. Então, daquele dia em diante, ela mudou o jeito de orar. Senhor, por favor, dá ao meu filho foco para estudar 3 horas por dia. Por favor, faz a nota de matemática dele subir 20 pontos. Por favor, ajuda-o a desenvolver hábitos saudáveis de estudo e conduze-o ao curso em que ele possa estudar aquilo que realmente deseja. Depois disso, algo começou a mudar. O filho dela começou a montar o próprio plano de estudos. Começou a se sentar na mesa sempre no mesmo horário todos os dias. As notas de matemática foram subindo aos poucos e, no fim, ele foi aceito no curso universitário que realmente desejava. Foi então que ela entendeu algo. Deus não ignora orações vagas, mas muitas vezes responde a orações específicas de maneira específica. Amados irmãos e irmãs, na manhã do Ano Novo, ore com clareza. Se você precisa de cura, diga a Deus exatamente onde você precisa dessa cura. Se existe um problema com o seu filho, diga exatamente qual mudança você está pedindo. Se você está sob pressão financeira, fale com sinceridade do que precisa e como está pedindo que Deus supra. Se um relacionamento precisa ser restaurado, diga o nome da pessoa e fale a Deus que tipo de cura você deseja ver. Deus ouve as suas orações e vai responder da melhor maneira. Às vezes ele responde exatamente como você pediu. Às vezes ele responde com algo melhor. Às vezes ele responde no tempo dele e não no seu. Mas o importante é pedir. Se você nunca pede, nunca recebe. Se você nunca bate, a porta não se abre. Se você nunca busca, não encontra. Segure a oração de súplica, e o seu ano será cheio das respostas de Deus. Agora chegamos à 5ª oração. É a oração de intercessão. Até aqui, oramos sobre a nossa vida, os nossos pesos, as nossas necessidades. Mas a fé madura não para aí. Ela se volta para fora. Maturidade espiritual de verdade não é apenas orar por si mesmo, é orar pelos outros. 1 Timóteo 2:1 diz: antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens. Paulo diz: antes de tudo. Ou seja, esse tipo de oração precisa estar entre as nossas maiores prioridades. Porque Deus dá tanto peso à intercessão?
Primeiro, porque ela nos treina para parecermos mais com o coração de Deus. Deus não quer que nenhum se perca. Ele deseja que todos sejam salvos. Quando oramos pelos outros, começamos a compreender o coração de amor dele. Segundo, a intercessão é uma das armas mais fortes da guerra espiritual. Quando oramos por alguém, Deus começa a agir nas partes invisíveis da vida dessa pessoa. Terceiro, a intercessão muda a nós mesmos. Quando você ora por alguém durante tempo suficiente, o seu coração em relação a essa pessoa começa a mudar. Você começa a amar alguém de quem antes sentia ressentimento. Você começa a se importar com alguém que antes ignorava. Você começa a entender alguém que antes julgava. Deixa-me contar sobre o diácono Kim Cho-soo de Namgu, em USA. Ele ficou 5 anos sem falar com o irmão mais velho. Os dois tiveram um conflito sério por causa de uma herança da família, e o relacionamento foi completamente destruído. Toda vez que ele pensava no irmão, a raiva subia dentro dele. Então, um dia, numa oração da madrugada, ele ouviu uma mensagem sobre orar pelos inimigos. Aquela mensagem não saía do coração dele. Será que eu consigo mesmo orar pelo meu irmão? Eu ainda estou com raiva. Mas o Espírito Santo continuava apertando o coração dele. Por fim, ele se ajoelhou e começou a orar. Senhor, para ser sincero, eu não quero orar por ele. Eu ainda sinto ressentimento. Mas, se é isso que o Senhor quer, eu vou obedecer. Por favor, abençoa o meu irmão. Protege a família dele. Faz prosperar o trabalho das mãos dele. No começo, era uma oração formal. Ainda não vinha do coração. Mas, à medida que ele continuou orando pelo irmão todas as manhãs, algo surpreendente aconteceu. O próprio coração dele começou a mudar, a raiva começou a afrouxar e a compaixão começou a surgir. Ele se pegava pensando, ele também deve ter sofrido. Eu também tive minha parte de culpa nisso. Depois de cerca de 6 meses, ele reuniu coragem para ligar para o irmão. Irmão, como você está? Me perdoa. Eu estava errado. Do outro lado da linha, o irmão começou a chorar. Eu também me arrependo, meu irmãozinho. Os dois se encontraram de novo e o relacionamento foi restaurado. Foi então que o diácono Kim percebeu que a intercessão não muda apenas a outra pessoa. Ela muda a nós primeiro. Amado povo de Deus, na manhã do ano novo, faça orações de intercessão. Ore pela sua família. Ore pela salvação dos seus filhos, pela saúde do seu cônjuge, pela paz sobre os seus pais. Ore pelos seus vizinhos. Ore por amigos que ainda não conhecem Jesus, por colegas de trabalho que estão sofrendo, pelos doentes e pelos cansados. Ore pela sua igreja. Ore pelos seus pastores, pelos seus líderes, pelos novos convertidos e por aqueles que estão fracos na fé. Ore pela sua nação. Ore pelos seus governantes. Ore para que a justiça e a retidão fluam como um rio. Ore para que o evangelho se espalhe por toda a terra. Por meio da sua intercessão, Deus fará coisas extraordinárias. Ele vai virar situações impossíveis. Vai abrir caminhos que pareciam bloqueados. Vai soprar vida em almas que pareciam estar morrendo. Segure a oração de intercessão. E o seu novo ano se tornará um ano bonito. Um ano que leva vida para outros. Agora chegamos à 6ª oração. É a oração de adoração. Nós agradecemos a Deus. Nós nos arrependemos. Nós nos dedicamos. Nós pedimos. Nós intercedemos. Tudo isso é importante. Mas agora entramos em algo mais profundo. Esta não é uma oração para pedir alguma coisa. É uma oração que anseia pelo próprio Deus. Salmo 63, 1-3 diz: Ó Deus, Tu és o meu Deus. Eu te busco intensamente. A minha alma tem sede de Ti. O meu corpo te deseja, como terra seca, exausta e sem água. Quero contemplar-te no santuário e ver o Teu poder e a Tua glória. Porque o Teu amor é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvarão. Davi escreveu essas palavras no deserto de Judá. Ele não estava em conforto. Estava fugindo para salvar a vida por causa de Absalão. Não havia água, não havia segurança, não havia certeza. Mas o que Davi mais desejava naquele lugar
Era água? Era comida? Era proteção? Não. O que ele mais desejava era o próprio Deus. Assim como um homem com sede anseia por água, a alma dele ansiava por Deus. Essa é a oração de adoração. Não desejar primeiro as bênçãos de Deus, mas desejar o próprio Deus. Não desejar primeiro o poder dele, mas a presença dele. Nem mesmo os dons dele em primeiro lugar, mas o próprio Deus. Muitos crentes querem aquilo que Deus pode dar, mas não querem de verdade o próprio Deus. Querem bênção, mas não buscam aquele que abençoa. Querem poder, mas não intimidade. É como uma criança que quer o dinheiro do pai, mas não o coração do pai. A fé verdadeira anseia pelo próprio Deus. Deixa-me contar sobre a presbítera Han Yangja, de Wansan-gu, em Jeonju. Ela era cristã havia mais de 40 anos. Frequentava a igreja com fidelidade, dava o dízimo, servia, mas, na verdade, nunca tinha conhecido intimidade profunda com Deus. As orações dela eram sempre pedidos: saúde, filhos, provisão, soluções. Ela estava sempre pedindo alguma coisa. Então, um dia, ela recebeu um diagnóstico de câncer. O médico disse que o quadro era muito sério. Naquela noite, ela clamou a Deus: Senhor, por favor, cura-me. Por favor, deixa-me viver. Ainda tenho tanta coisa para fazer. Mas ela não ouviu resposta. Por dias orou assim, e a paz não veio. Então, numa madrugada, enquanto lia a Escritura, ela chegou a Jó 13:15. Ainda que ele me mate, nele esperarei. E naquele momento, o Espírito Santo pareceu perguntar: o que você realmente quer? Um corpo saudável ou a mim? De repente, ela percebeu que sempre tinha desejado mais as bênçãos de Deus do que o próprio Deus. Daquele dia em diante, as orações dela mudaram completamente. Senhor, quer eu viva, quer eu morra, permite-me conhecer-te mais profundamente. Permite-me me achegar mais a ti. Permite-me amar-te mais do que a minha própria vida. Então algo extraordinário aconteceu. Uma paz que ela nunca tinha conhecido antes encheu o coração dela. O medo da morte começou a perder a força. E 6 meses depois, num exame de acompanhamento, o câncer tinha desaparecido. Os médicos chamaram aquilo de milagre. Mas a presbítera Ann sabia que o maior milagre não era o desaparecimento do câncer. O maior milagre era ter encontrado Deus. Amados irmãos e irmãs, na primeira manhã do novo ano, faça a oração de adoração. Antes de pedir qualquer coisa, adore o próprio Deus. Louve a grandeza dele. Louve a santidade dele. Louve o amor dele. Louve a fidelidade dele. Diga a ele: Senhor, mesmo que o Senhor não me dê nada, o Senhor já é suficiente para mim. Conhecer-te é a maior bênção da minha vida. Quando essa confissão sobe dos seus lábios, Deus vai encher você de maneiras que nem consegue imaginar. Porque quando alguém busca o próprio Deus, Deus coloca todas as outras coisas no lugar certo. Segure a oração de adoração. Então o seu ano será cheio da presença de Deus. E agora chegamos à 7ª e última oração. É a oração de declaração. O que é uma oração de declaração? É falar pela fé sobre aquilo que ainda não se vê. É confessar que o invisível continua sendo real. É declarar com a própria boca as promessas de Deus. Hebreus 11:1 diz: Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. A fé não é algo que você guarda só no coração. A fé também fala. Romanos 10:10 diz: Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. A fé no coração se completa por meio da confissão da boca. Aquilo que falamos importa. Provérbios 18:21 diz: A morte e a vida estão no poder da língua. Há um poder tremendo nas nossas palavras. As nossas palavras podem trazer vida. As nossas palavras podem ferir. As nossas palavras podem chamar bênção. As nossas palavras podem reforçar o desespero. Muita gente prejudica o próprio futuro ao falar palavras negativas sobre si mesma. Eu não consigo.
nada vai mudar. Eu sou fraco, estou quebrado, vou continuar doente para sempre. Se você repete essas palavras por tempo suficiente, a sua alma começa a viver debaixo delas. Mas os filhos de Deus precisam falar de outro jeito. Precisamos falar de acordo com a palavra de Deus, de acordo com as promessas de Deus. Deixe-me contar sobre o diácono Park Jong-woo de Hamdok-gu, em Cheongju. Durante mais de 20 anos, ele sofreu com uma doença crônica. Passou por muitos hospitais, mas nada melhorava. Os médicos disseram que uma recuperação completa era improvável. Ele vivia com dor todos os dias e aos poucos foi afundando em desespero. Então, um dia, em uma reunião de avivamento, ele ouviu um pastor visitante dizer: "Declara a palavra de Deus todos os dias. Confesse-a pela fé." A partir daquele dia, todas as manhãs, assim que acordava, ele começou a dizer em voz alta: "Eu sou curado pelo sangue de Cristo. Jesus levou sobre si a minha enfermidade e carregou a minha dor. Eu sou saudável, eu sou forte, eu sou curado." No começo, nada parecia mudar. O corpo dele ainda doía. Os sintomas continuavam, mas ele não parou. 3 meses depois, pequenas mudanças começaram a aparecer. A dor começou a diminuir. Depois de 6 meses, a força começou a voltar ao corpo dele. Depois de 1 ano, ele voltou para fazer exames e os resultados foram espantosos. O problema que ele sofria havia 20 anos quase tinha desaparecido. Até os médicos mal conseguiam acreditar. E ele percebeu como é poderosa a declaração da palavra de Deus. A confissão dos lábios pode mudar a atmosfera da realidade. Amados filhos de Deus, na primeira manhã do novo ano, faça uma oração de declaração. Pegue as promessas que Deus lhe deu e diga-as em voz alta. Este ano é um ano de bênção. A minha casa está debaixo da proteção de Deus. Meus filhos caminharão como filhos do Senhor. A minha saúde será restaurada. As minhas finanças serão sustentadas. O meu trabalho florescerá sob a mão de Deus. A minha igreja viverá avivamento. Declare isso mesmo quando você ainda não consegue ver. Confesse isso mesmo quando ainda não consegue sentir. Fale isso pela fé, mesmo quando a situação parece dizer o contrário. A sua declaração move a atmosfera espiritual. Ela atrai o poder de Deus. Ela transforma aquilo que parece impossível naquilo que Deus pode fazer. Em Números 14, 28, Deus diz: "Tão certo como eu vivo, diz o Senhor, farei a vocês exatamente como ouvi vocês dizerem." Por isso, abandone a fala negativa, abandone a murmuração, abandone as palavras de dúvida e fale palavras de fé, palavras de gratidão, palavras que concordam com Deus. Segure a oração de declaração. Então o seu ano será um ano em que as promessas de Deus se cumprirão. Amados filhos de Deus, hoje passamos por 7 orações que precisam ser feitas na manhã do ano novo. Primeiro, a oração de gratidão, olhando para trás e agradecendo a Deus pela sua graça. Segundo, a oração de arrependimento, limpando o passado e recebendo um novo começo. Terceiro, a oração de dedicação, oferecendo tudo o que somos a Deus. Quarto, a oração de súplica, levando a Ele as nossas necessidades com clareza e ousadia. Quinto, a oração de intercessão, orando com amor por outras almas. Sexto, a oração de adoração, desejando não apenas aquilo que Deus dá, mas o próprio Deus. Sétimo, a oração de declaração, fazendo pela fé uma confissão do futuro de acordo com a palavra de Deus. Essas 7 orações não são apenas uma lista, são armas espirituais, capazes de remodelar o seu ano inteiro. Quando você se apega a essas orações todas as manhãs, o seu dia muda, depois a sua semana muda, depois o seu mês muda. E com o tempo, o seu ano inteiro muda. Comece o primeiro dia do ano com essas orações e depois continue abrindo cada novo dia com elas ao longo do ano todo. Talvez existam manhãs em que você não consiga fazer as 7 orações não tem problema. Nesses dias, segure a oração da qual você mais precisa. O que importa é isto: compareça diante de Deus toda manhã
e deixe a oração ser o modo como você abre o seu dia. Então Deus verá a sua fidelidade e certamente responderá. Agora vamos orar juntos. Pai amoroso, por meio desta palavra de hoje, nós colocamos diante de Ti o novo ano que se aproxima. Cuida de cada pessoa que se apegar a essas 7 orações e conduz essa pessoa ao longo do ano com a Tua própria mão. Aqueles que orarem com gratidão, derrama ainda mais motivos para Te agradecer. Aqueles que orarem em arrependimento, concede perdão completo e verdadeira liberdade. Aqueles que orarem em dedicação, permite que os Teus planos se cumpram na vida deles. Aqueles que orarem em súplica, responde com aquilo que for melhor. Por meio daqueles que orarem em intercessão, traz vida a muitas almas. Aqueles que orarem em adoração, permite que experimentem a riqueza da Tua presença. Aqueles que orarem em declaração, permite que vejam milagres enquanto a Tua palavra se cumpre. Que o ano que colocamos nas Tuas mãos não seja vazio. Permite que provemos com a nossa própria vida que um ano entregue a Ti nunca é em vão. Que este seja um ano cheio não de ansiedade e medo, mas de paz e gratidão. Não de desespero e pavor, mas de esperança e coragem. Não de reclamação e ressentimento, mas de louvor e ações de graças. Derrama a Tua proteção sobre cada lar. Derrama a Tua cura sobre cada corpo. Derrama a Tua provisão sobre cada necessidade. Guia cada filho. Faz prosperar todo o trabalho que foi entregue a Ti. Da primeira manhã do ano até o último dia, permite que abramos cada dia com oração e fechemos cada dia com gratidão. Oramos todas essas coisas em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Se esta oração tocou o seu coração, diga amém com fé. A sua confissão pode se tornar coragem para outra pessoa que está se preparando para o novo ano. Se você conhece alguém que precisa desta palavra, compartilhe com essa pessoa. E enquanto esperamos orar com você a cada manhã deste novo ano, que a grande graça e a paz de Deus repousem sobre a sua casa e sobre a sua vida. Amém. Mesmo nesta hora, quando o ar da madrugada ainda está frio, Deus está sustentando o seu fôlego nas mãos dele. O mesmo Senhor que abriu seus olhos hoje, também abriu a primeira página deste dia. Quando algumas pessoas pensam no novo ano que está chegando, o que sobe no coração delas não é animação, mas peso. Ainda existem problemas não resolvidos, relacionamentos mal resolvidos, circunstâncias difíceis e medos que são difíceis até de explicar. Alguns podem parecer estar entrando em um novo ano por fora, mas por dentro ainda carregam um fardo pesado. Mesmo assim, a Escritura não nos manda carregar esse peso sozinhos. Salmo 55:22 diz: Lance o seu fardo sobre o Senhor, e Ele o susterá. Jamais permitirá que o justo venha a cair. A palavra lançar não significa colocar algo no chão com delicadeza. Significa arremessar por completo e entregar com toda a força. Porque, enquanto continuamos segurando o nosso fardo continua segurando a nós. As pessoas cujo novo ano realmente muda não são as pessoas que não têm fardos, são as pessoas cujos fardos mudaram de dono. Aquilo que antes estava sobre os ombros delas foi colocado nas mãos de Deus. Por isso, hoje, nós vamos passar por 7 fardos que precisam ser entregues a Deus na manhã do ano novo. Isso não é apenas uma decisão emocional de um momento. São fardos que precisamos confiar a Ele de novo e de novo, todas as manhãs em que abrirmos os olhos. Por que de manhã? Porque a manhã chega antes que qualquer coisa tenha acontecido. Ela ainda está limpa, ainda está sincera, ainda está definindo a direção do dia. Aquilo que ocupa o primeiro lugar no seu coração antes de o dia começar, define o rumo desse dia. Se a preocupação ocupa esse primeiro lugar, o seu dia inteiro se inclina para baixo. Mas, se a palavra de Deus ocupa esse lugar, o centro do seu coração não precisa desabar. E a manhã do ano novo é ainda mais importante. Se você começa o ano pensando: eu preciso carregar tudo isso sozinho, você vai se cansar antes mesmo de dar o primeiro passo. Mas se você oferece a primeira manhã a Deus, o ano já não começa nas suas mãos.
começa nas mãos dele. Talvez alguns de vocês estejam pensando: não é que eu não queira entregar isso, é que eu carrego isso há tanto tempo que já não sei mais como soltar. Isso pode acontecer. Quando você segura algo por muito tempo, os seus dedos ficam rígidos ao redor daquilo. Mas, até aí, Deus não vem primeiro com repreensão. Ele vem com mansidão e ensina você a abrir a mão. O Senhor não é alguém que arranca as coisas à força. Ele é quem nos ensina a nos render por meio da confiança. O primeiro fardo que você precisa entregar a Deus é o fardo do medo. Muita gente tem medo quando o novo ano se aproxima. Preocupa-se com coisas que ainda nem aconteceram. Imagina o amanhã como se ele já tivesse dado errado. Mas muitas vezes o medo é imaginação vestida de fato. E no centro dessa imaginação, Deus está ausente. Quando acreditamos que teremos de suportar tudo sozinhos, o medo cresce depressa. Mas quando seguramos a verdade de que Deus está conosco, as circunstâncias podem até continuar iguais, mas o centro do nosso coração muda. Isaías 41:10 diz: Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço. Perceba como essa promessa é cheia de graça. Deus não pergunta primeiro se o seu medo já desapareceu. Ele promete primeiro a sua presença. A paz não vem porque todo o medo desapareceu. A paz vem porque o Senhor está conosco. Deixe-me contar sobre a diaconisa Yun Hee-jin de Deojianggu, em Goiânia. Depois que o marido dela perdeu o emprego de repente, a chegada de um novo ano parecia assustadora. Ainda havia despesas escolares dos filhos. Os empréstimos ainda não tinham sido pagos e não havia nenhum novo trabalho à vista. Ela disse que até ouvir o calendário virando dava um aperto no peito. Então, numa madrugada, ela abriu a Bíblia e ficou muito tempo nas palavras: Não temas, porque eu sou contigo. Naquele dia ela orou: Senhor, eu não posso dizer que os problemas acabaram, mas eu creio que não estou sozinha. Hoje eu coloco esse medo nas tuas mãos. O impressionante é que todos os problemas dela não desapareceram naquele mesmo instante, mas o descanso finalmente voltou ao coração dela. E, alguns dias depois, uma porta inesperada de trabalho se abriu para o marido. A família conseguiu respirar de novo. Mais tarde ela disse: A primeira coisa que mudou não foi a situação, foi quem estava governando o meu coração. Amados irmãos, uma das primeiras coisas que você precisa fazer na manhã do ano novo não é analisar os seus medos, mas entregá-los a Deus. Ore assim: Senhor, eu coloco diante de ti aquilo que me causa medo. Eu confio que o amanhã que eu não consigo ver já está diante dos teus olhos. Quando você continua segurando o fardo do medo, o seu ano inteiro encolhe debaixo dele. Mas quando você o entrega ao Senhor, pode caminhar pela mesma estrada com um espírito diferente. Se o medo continuar ocupando o seu coração, você pode até parecer uma pessoa que ora, mas na verdade pode estar vivendo em conversa com o medo. Os seus lábios falam sobre Deus, mas o seu mundo interior continua ensaiando o pior resultado. É por isso que entregar o medo a Deus não é apenas uma questão de se sentir mais calmo, é devolver a adoração ao lugar certo. É permitir que a voz de Deus volte a ser mais alta do que a voz do medo. O segundo fardo que você precisa entregar a Ele é o fardo de ontem. Muita gente fala sobre um novo ano, mas ainda está presa ao ano que ficou para trás. Planos fracassados, palavras dolorosas, oportunidades perdidas, humilhações que não conseguem esquecer. Tudo isso continua subindo por dentro. O inimigo tenta usar a memória não para nos levar ao arrependimento, mas para nos manter presos à condenação. Ele não quer que o seu passado leve você de volta para Deus. Ele quer convencer você de que tudo acabou. Mas o Senhor não nos manda arrastar o passado para sempre. Ele nos manda levá-lo à cruz. Isaías 43:18 e 19 diz: Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço uma coisa nova.
Isso não significa que o passado nunca aconteceu. Significa que a graça de Deus é maior do que o passado. As suas velhas feridas podem ser reais, mas a nova obra de Deus é maior ainda. Deixe-me contar sobre o irmão No Jin-soo, de Gyodong, em Gangneung. Ele já tinha administrado um negócio que ia bem, mas acabou precisando fechá-lo. E entrou no novo ano carregando uma dívida pesada. Ele não queria encarar ninguém. Quando tentava orar, tudo o que conseguia ver era a imagem do próprio fracasso. Por dentro, repetia sem parar: acabou para mim. Eu nunca mais vou me levantar. Então, num domingo, ele ouviu as palavras: eis que faço uma coisa nova. Os olhos dele se encheram de lágrimas. E, depois do culto, ele ficou sozinho no santuário vazio e orou: Senhor, hoje eu deixo diante de ti a ideia de que sou um homem acabado. O fracasso aconteceu, mas a conclusão da minha vida ainda está nas tuas mãos. A dívida não desapareceu da noite para o dia. A vida dele não foi restaurada em um instante, mas ele parou de repetir a linguagem de ontem. Ele mudou as palavras. Ele mudou as orações. Ele mudou a forma de viver cada dia. Poucos meses depois, uma nova oportunidade se abriu por meio de um conhecido. E ele pôde começar a pagar as dívidas, pouco a pouco. Mais importante do que isso, a forma como ele olhava para si mesmo começou a mudar. Talvez alguns de vocês estejam na porta de um novo ano, ainda carregando a vergonha do ano passado, o arrependimento do ano passado, as quedas do ano passado. Mas Deus não rejeita os feridos que voltam para Ele. Ele os renova. Na manhã do ano novo, ore assim: Senhor, tira das minhas mãos a vergonha de ontem. Eu deixo os meus arrependimentos aos pés da cruz. Ensina-me a esperar pela coisa nova que o Senhor está fazendo. Você não consegue entrar no amanhã carregando ontem nas costas. Primeiro precisa entregar ontem ao Senhor. O terceiro fardo que você precisa entregar a Ele é o fardo da preocupação com o amanhã. Se o medo é uma emoção forte, a preocupação muitas vezes se transforma em hábito. Começamos a carregar inúmeros futuros possíveis, como se todos dependessem de nós. Muita gente coloca os 12 meses do novo ano sobre o peito antes mesmo de o ano começar. Não é de se admirar que já acorde cansada, mas Jesus disse que o peso de um dia já basta. Mateus 6,34 diz: portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu mal. Que palavra tão realista da parte do Senhor. Ele não está dizendo para nunca se preparar. Ele está dizendo para não tentar controlar o futuro inteiro a partir deste único dia. No deserto, Deus não deu a Israel um mês inteiro de maná de uma vez. Ele deu o pão daquele dia, porque o povo dele é chamado para confiar naquele que provê e não apenas na provisão em si. Deixe-me contar sobre o irmão Son Ji-hoon, de Areon-dong, em Sejong. Ele estava procurando emprego havia muito tempo, e toda vez que o novo ano se aproximava, o coração dele ficava ainda mais pesado. Mais um ano está passando, e se ainda não acontecer, meus amigos estão avançando. Por que eu continuo parado aqui? Esses pensamentos chegavam com força toda manhã. Então ele ouviu um pastor dizer algo que ficou gravado dentro dele: você só precisa obedecer hoje. Não tente viver o ano inteiro nesta única manhã. A partir daí, ele mudou a forma de orar. Senhor, eu não vou te pedir para me mostrar o ano inteiro. Mostra-me o único passo que eu preciso dar hoje. Não me deixa cair no desânimo hoje. Ajuda-me a viver com fidelidade hoje. E aos poucos, a ansiedade começou a afrouxar. Poucos meses depois, surgiu uma vaga numa pequena empresa que combinava bem com ele. Não era um lugar famoso, mas ali ele voltou a sorrir. Se você tentar carregar o ano inteiro de uma vez, não conseguirá viver bem nem um único dia. Por isso, na manhã do ano novo, não tente segurar o ano inteiro nas suas mãos. Entregue este dia ao Senhor. Senhor, dá-me o maná de hoje. Dá-me a sabedoria de hoje. Dá-me a obediência de hoje. E Ele abrirá a porta do amanhã.
quando o amanhã chegar. O quarto fardo que você precisa entregar a Ele é o fardo da família. Quando chega o novo ano, muita gente sente mais peso por causa das lutas da família do que por causa da própria vida. Um filho distante, a saúde do cônjuge, um pai ou uma mãe que está ficando fraco, conflitos dentro de casa. Justamente porque são as pessoas que mais amamos, ficamos tentados a controlar mais, a correr mais e a nos ferir mais profundamente. Mas os membros da família não são, em primeiro lugar, pessoas que nós temos de salvar. São almas que Deus confiou a nós. No fim das contas, não cabe a nós salvá-las, cabe a Deus sustentá-las. Josué 24:15 diz: Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Isso não é apenas uma declaração corajosa, é uma declaração de rendição. É colocar a sua casa nas mãos de Deus. Deixa-me contar sobre a presbítera Seu Eunouk, de Jinhei-gu, em Changwon. A filha dela estava afastada da igreja havia muito tempo. Toda vez que ela olhava para a filha, o coração queimava de preocupação. Ela tentava falar com carinho, mas sempre acabava se transformando em pressão, e a filha se fechava cada vez mais. Quando o novo ano se aproximou, ela sentiu que não conseguiria continuar vivendo mais um ano daquele jeito. Então jejuou e orou. E, em oração, sentiu o Senhor dizer: Entrega minha filha, que você continua segurando com tanta força. Lágrimas encheram os olhos dela enquanto orava. Senhor, antes de ser minha filha, ela é tua. Eu não vou tentar mudá-la à força. Vai tu mesmo ao encontro dela. Depois disso, quando vi a filha, ela decidiu não ficar pregando para ela, mas falar palavras de bênção. A situação não mudou de um dia para o outro, mas, meses depois, a filha foi quem falou primeiro. Mãe, ultimamente, quando eu olho para o seu rosto, eu sinto uma paz estranha. E, naquele outono, a filha voltou para a igreja junto com ela. Amados irmãos, o fardo da família pode ser um dos mais pesados que carregamos e também um dos mais longos. Mas quando tentamos carregá-lo sozinhos, o amor pode se transformar em controle e a oração pode virar pressão nervosa. Por isso, na manhã do ano novo, diga diante de Deus o nome de cada familiar e ore: Senhor, eu entrego o meu cônjuge a Ti. Eu entrego os meus filhos a Ti. Eu entrego os meus pais a Ti. Eu solto as mãos com as quais tentei segurar forte demais e os coloco nas Tuas mãos. Deus trabalha na família de quem a entrega a Ele. Nos lugares invisíveis, Ele move corações. Ele abre caminhos. Ele inicia restauração. E lembre-se disto: entregar a sua família a Deus nem sempre significa que a resposta virá exatamente do jeito que você queria, mas significa que Ele vai sustentar você do jeito dele. Às vezes Ele sustenta abrindo uma porta, às vezes Ele sustenta dando força para suportar, às vezes muda um coração, às vezes envia a pessoa certa, às vezes faz você esperar e usa a espera para formar uma fé mais profunda. Mas uma coisa é certa: quem entrega o fardo a Deus não permanece sozinho. Ele nunca ignora uma oração de rendição. O quinto fardo que você precisa entregar a Ele é o fardo do sustento e das finanças. Esse fardo pesa ainda mais, porque é dolorosamente prático. Você se ajoelha para orar e o aluguel vem à mente. Você tenta adorar e o saldo da conta ocupa os seus pensamentos. Nem mesmo as pessoas espirituais conseguem fingir que as necessidades diárias não existem. Mas Deus não é um Deus que ignora a vida real. Jesus nos disse para não nos preocuparmos, dizendo: que comeremos, que beberemos, que vestiremos. E depois nos mandou buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Isso não significa que comida e roupa não importam. Significa que o seu Pai sabe do que você precisa. Filipenses 4,19 diz: O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Deixa-me contar sobre o irmão Kim Do-hyun, de Musil-dong, em Wonju. Ele trabalhava com entregas e, quando o inverno chegava, o volume de trabalho caía. Com isso, a renda também caía,
e o coração dele começava a afundar. Será que devo cortar o curso das crianças? Será que devo reduzir as despesas com comida? O que eu adio primeiro? Esses pensamentos apertavam cada vez mais. Então, certa manhã, antes de trabalhar, enquanto orava sozinho dentro do veículo, ele se agarrou às palavras: "Eu conheço as suas necessidades." E orou assim: "Senhor, eu não vou exigir a abundância que eu imagino. Eu vou confiar na provisão que o Senhor prometeu. Primeiro, firma o meu coração. Não me deixa perder a integridade." A situação não ficou fácil de repente, mas ele conseguiu parar de tomar decisões precipitadas movidas pelo pânico. Então, um cliente começou a mandar trabalho extra com regularidade, e outra pequena fonte de renda se abriu de maneira inesperada. Mais tarde ele disse: "Deus não encheu primeiro a minha conta. Primeiro ele encheu o chão vazio do meu coração." Amados santos, entregar o seu fardo financeiro a Deus não significa não fazer nada. Significa largar o pânico que diz que tudo depende das suas próprias mãos e escolher viver com fidelidade do jeito de Deus. Por isso, se o peso da provisão está apertando o seu peito nesta manhã de Ano Novo, ore assim: "Senhor, volta a ser hoje o provedor da minha vida. O Senhor sabe do que eu preciso. Eu coloco as minhas circunstâncias nas tuas mãos. Não deixe o medo me fazer perder a honestidade. Não deixe a falta me fazer perder a fé." Jesus nos ensinou a orar pelo pão de cada dia justamente por isso. Deus quer que os seus filhos vivam, não olhando apenas para os números do depósito, mas olhando para o rosto do Pai. Por isso, às vezes, ele ensina confiança antes de mostrar abundância. Às vezes, ele ensina dependência antes da provisão visível. Esse aprendizado não é fácil, mas quem o aprende não fica orgulhoso no tempo da fartura, nem desaba tão depressa no tempo da escassez. Porque o fundamento da vida mudou do dinheiro em si para a fidelidade de Deus. O sexto fardo que você precisa entregar a Ele é o fardo das feridas e dos relacionamentos quebrados. Um novo ano não apaga automaticamente a dor que as pessoas causaram. Mesmo depois de anos, você ainda consegue lembrar as palavras que foram ditas, ainda consegue ver a expressão daquela pessoa, e o coração aperta outra vez. Talvez por fora você pareça bem, mas por dentro ainda exista decepção, ferida e raiva. O problema é que quando você segura feridas relacionais por tempo demais, essas feridas começam a consumir a sua própria alma. Antes de ferirem a outra pessoa, elas bloqueiam as suas orações, roubam a sua paz e secam o seu coração. Efésios 4, 31 e 32 diz: "Longe de vocês toda a amargura, indignação, ira, gritaria e calúnia, bem como toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo." Deixe-me contar sobre a diaconisa Ramirá de Buku, em Pohang. Por causa de um conflito com um parente próximo, toda a época de feriado se tornava dolorosa para ela. Por fora ela mantinha a educação, mas por dentro, até ouvir o nome daquela pessoa fazia o peito apertar. Quando o novo ano se aproximou, ela se sentia sufocada só de pensar em encontrar aquele parente de novo e talvez se ferir de novo. Então, um dia, em oração, ela sentiu o Senhor dizer: "Se você soltar essa pessoa, eu vou tornar o seu coração mais livre." No começo, ela não quis aceitar isso. A outra pessoa era quem estava errada. Por que eu é que teria de perdoar primeiro? Mas, no fim, ela chorou diante do Senhor e orou: "Senhor, eu não posso dizer que entendo essa pessoa, mas também não quero mais que o meu coração continue preso a ela. Hoje eu coloco essa raiva nas tuas mãos." O relacionamento não foi restaurado imediatamente, mas o veneno começou a sair do coração dela. E, algum tempo depois, por meio de um encontro inesperado, elas puderam conversar com sinceridade e o relacionamento começou a se suavizar aos poucos.
Amigos, entregar as suas feridas a Deus não significa fingir que o erro nunca aconteceu. Significa devolver a Deus o direito de julgar essa ferida. Por isso, na manhã do ano novo, coloque diante dele até mesmo o nome da pessoa que feriu você. Senhor, eu não vou continuar segurando dentro de mim quem me feriu. Eu entrego a justiça nas tuas mãos e peço paz para o meu próprio coração. Quem entrega o fardo da dor, finalmente consegue caminhar para frente em liberdade. O sétimo e último fardo que você precisa entregar a Ele é o fardo do futuro e do seu chamado. Muita gente se sente pesada porque não sabe o que vem depois, para onde ir, ou se a própria vida realmente está caminhando dentro da vontade de Deus. Quando aquilo pelo que você orou durante tanto tempo ainda não se abriu, as perguntas ficam mais altas. Será que Deus está mesmo me guiando? Será que já estou atrasado demais? Será que a minha vida já deu voltas demais? Mas, mesmo no lugar em que você se sente atrasado, Deus ainda está escrevendo um caminho. Jeremias 29:11 diz: Eu é que sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para lhes dar um futuro e uma esperança. E Filipenses 1:6 diz: Aquele que começou boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Deus não é o tipo de Deus que apenas começa. Ele é o Deus que termina. Deixe-me contar sobre a irmã Oh Soo-min de Budangdong, em Cheona. Durante muito tempo, ela sonhou em continuar os estudos, mas, porque precisava cuidar da mãe, foi obrigada a adiar esses planos repetidas vezes. Parecia que os amigos estavam avançando, enquanto o tempo dela ficava parado. Quando o novo ano se aproximou, o desânimo ficou ainda maior. Senhor, por que a minha vida continua sendo adiada? Então, em uma reunião de oração, ela ouviu estas palavras: Deus não atrasou você. Ele estava preparando você. Naquela noite, ela voltou para casa. Abriu o caderno onde havia escrito os planos por anos e orou: Senhor, eu não vou segurar o meu futuro com as minhas próprias mãos. O tempo em que as portas se abrem e o tempo em que as portas ficam fechadas, eu coloco ambos sob o teu cuidado. Eu te entrego o ritmo da minha vida. Poucos meses depois, a situação da mãe se estabilizou e se abriu uma porta para que ela voltasse a estudar. Mais tarde ela disse: Deus não tinha se esquecido de mim. Ele estava me moldando. Amados irmãos, entregar o seu futuro a Deus não significa desistir de planejar. Significa confiar mais em Deus do que no seu plano. Por isso, na manhã do ano novo, ore assim: Senhor, eu coloco o meu futuro nas tuas mãos. Eu coloco os meus sonhos nas tuas mãos. Eu coloco o meu chamado nas tuas mãos. Eu coloco até o calendário que eu não entendo nas tuas mãos. Eu confio que aquilo que o Senhor começou, o Senhor vai completar. Mas existe uma pergunta importante que precisamos enfrentar. Por que nós oramos e dizemos que entregamos os nossos fardos a Deus, mas logo depois os pegamos de volta? Porque muitas vezes confundimos preocupação com responsabilidade. Sentimos que, se continuarmos preocupados, pelo menos estaremos fazendo alguma coisa. Mas preocupação não é responsabilidade. Muitas vezes a preocupação é impotência vestida com a máscara da responsabilidade. A sua insônia não abre o caminho. Os seus cálculos sem fim não resolvem o problema. Pelo contrário, quando o coração desaba, o discernimento fica turvo, os relacionamentos ficam ásperos e o lugar da oração se perde. É por isso que Deus nos ensina, não primeiro como carregar os nossos fardos, mas como entregá-los, porque quem os entrega caminha por mais tempo, caminha com mais firmeza e caminha com mais coragem. Amados irmãos, um dos atos mais profundos de fé na manhã do Ano Novo é simplesmente abrir as mãos. Quando o seu punho está fechado, tudo o que resta é a sua própria força. Mas, quando as suas mãos estão abertas, existe espaço para o socorro de Deus. Talvez alguém diga: eu entreguei isso a Deus, mas ainda continuo ansioso. Então entregue de novo. Entregue hoje e amanhã de novo. E outra vez sempre que o seu coração voltar a tremer. A oração não é um único momento perfeito de rendição.
é a prática repetida de voltar para Deus. Antes de abrir um grande plano para o novo ano, comece com uma oração curta de entrega. Senhor, Tu conheces aquilo que está pesando no meu coração hoje. Tu conheces até os pesos que eu não sei nomear. Neste momento, eu entrego tudo nas Tuas mãos. Depois segure um versículo da Escritura e comece o seu dia. Quando você faz isso, um novo hábito começa a crescer dentro de você. Você começa a pensar em Deus antes de pensar no problema. E quando esse hábito se aprofunda, a direção inteira do seu ano começa a mudar. Hoje vimos 7 fardos que precisam ser entregues a Deus na manhã do ano novo. O fardo do medo, o fardo de ontem, o fardo da preocupação com o amanhã, o fardo da família, o fardo do sustento, o fardo das feridas, o fardo do futuro. À primeira vista parecem lutas diferentes, mas na raiz estão ligadas umas às outras. Quando eu tento me tornar senhor da minha vida no lugar de Deus, o fardo fica mais pesado. Mas quando eu deixo espaço para Deus ser Deus, o mesmo fardo já não consegue me esmagar. Se você não entrega o medo, o ano começa em retirada. Se você não entrega ontem, a condenação fica mais alta do que a graça. Se você não entrega a preocupação com o amanhã, vai gastar a força de hoje com dias que ainda nem chegaram. Se você não entrega a sua família, o amor vira controle. Se você não entrega as suas finanças, o seu coração sobe e desce conforme o tamanho da sua conta. Se você não entrega as suas feridas, a pessoa que feriu você continua governando o seu coração mesmo quando está ausente. Se você não entrega o seu futuro, a sua pressa começa a falar mais alto do que o tempo de Deus. Por isso, a primeira chave para mudar o novo ano não é aprender a suportar mais, mas aprender a entregar mais. Fé não é uma técnica para você apertar os dentes com mais força. Fé é um relacionamento de se apoiar em Deus. O Senhor não disse: tente deixar o seu fardo um pouco mais leve. Ele disse: lance o seu fardo sobre mim. Esses fardos vão continuar tentando subir de volta para os seus ombros. É por isso que a rendição não é algo que você faz uma única vez. Você precisa fazê-la todos os dias. Em alguns dias, o medo vai voltar. Em alguns dias, velhas feridas vão doer de novo. Em alguns dias, o número da sua conta bancária vai tentar governar os seus pensamentos. Quando isso acontecer, entregue de novo. A fé cresce não principalmente por meio de um momento dramático, mas por meio da rendição repetida, dia após dia. Quem entrega o fardo ao Senhor toda manhã, percebe que o dia fica mais leve. E quando o dia fica mais leve, o ano começa a mudar. Muita gente quer construir novos hábitos para o novo ano. Exercício, leitura, economia, tudo isso é bom. Mas existe um hábito mais fundamental do que todos eles. É o hábito de entregar os seus fardos ao Senhor todas as manhãs. Quando esse hábito cria raiz, a oração deixa de ser formalidade. Ela se torna sobrevivência. A palavra de Deus deixa de ser dever. Ela se torna caminho. Sem esse hábito, nós voltamos rapidamente para a autossuficiência. Então, na manhã do ano novo, antes das grandes declarações, aprenda primeiro a confissão da entrega. Senhor, eu vou soltar aquilo que venho segurando. Eu vou entregar aquilo que venho tentando resolver. Eu vou deixar aos teus pés aquilo que venho tentando controlar. Eu reconheço novamente hoje o senhorio de Deus sobre a minha vida. Até essa única oração pode guardar o ano inteiro. E lembre-se disto: quando o coração está esmagado pelos fardos, as suas palavras também ficam pesadas. Há mais suspiro do que gratidão, mais cálculo do que oração, mais resignação do que esperança. Por isso, entregar o seu fardo a Deus não apenas torna os seus pensamentos mais leves, muda as suas palavras, muda a sua expressão, muda a atmosfera da sua casa. Quando o coração de uma pessoa está realmente entregue a Deus, as palavras que saem dela começam a mudar. É por isso que a rendição não termina como consolo privado. Ela começa a tocar a sua casa e também o seu trabalho. Algumas pessoas se preocupam,
Se eu entregar isso a Deus, estou me tornando irresponsável? Não. Entregar algo a Deus não é fugir daquilo, é obedecer do jeito de Deus. Você faz com fidelidade aquilo que cabe a você e devolve a Deus aquilo que só Deus pode fazer. Rendição não é preguiça, é fé. Rendição não é desistência, é confiança. Rendição não é indiferença, é adoração. É por isso que quem entrega o fardo a Deus não foge da vida. Essa pessoa se torna capaz de viver com mais coragem, não porque o fardo desapareceu, mas porque já não está mais sendo carregado sozinho. Talvez alguns de vocês já sintam lágrimas nos olhos, porque um desses fardos é a sua história. Então não hesite, dê nome a esse fardo no seu coração agora mesmo e entregue-o ao Senhor. Talvez pareça que você precisa continuar segurando isso se quiser ver a situação resolvida. Mas talvez o fardo já estivesse esmagando você antes mesmo de começar a mover a situação. Agora vamos orar juntos. Pai misericordioso, ao nos colocarmos diante da porta de um novo ano, não permitas que escondamos o peso do nosso coração. Leva-nos ao lugar onde trazemos tudo para Ti. Para aqueles que carregam o fardo do medo, concede a presença do Deus que está com eles. Para aqueles que estão esmagados pelos fracassos e pela vergonha de ontem, derrama a graça do perdão e de um novo começo. Para aqueles cujo peito aperta quando pensam no amanhã, concede o maná de hoje e a paz de hoje. Para aqueles que choram por causa do fardo da família, vai Tu mesmo a cada coração e faz o que só Tu podes fazer. Para aqueles que estão apertados pela pressão financeira, permite que experimente a mão do Pai que conhece cada necessidade. Para aqueles que não conseguem dormir por causa da dor e da amargura, concede a liberdade de perdoar e a graça de serem libertos. Para aqueles cujo futuro e chamado parecem incertos, dá-lhes fé para confiar no Teu tempo. Acima de tudo, ergue os nossos olhos para o Senhor, que é maior do que os nossos fardos. Permite que vejamos o Deus que está presente antes de qualquer problema, não apenas no dia de Ano Novo, mas todas as manhãs. Ensina-nos a abrir o dia com esta oração de rendição e faz com que a obediência de um dia após o outro se torne a construção de um ano abençoado. Que os fardos que antes apertavam os nossos ombros já não nos façam tremer nas Tuas mãos. E deixa-nos provar a paz do céu, que vem sobre aqueles que Te entregam tudo. Oramos todas essas coisas em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Se hoje você decidiu colocar nas mãos do Senhor pelo menos um fardo que vinha pesando no seu coração, responda baixinho com amém. Que o seu novo ano não seja um ano arrastado por fardos, mas um ano vivido em rendição ao Senhor. Deus vai firmar os seus passos hoje e Ele vai impedir que você caia. Nem todo novo ano começa com um sorriso no rosto. Para algumas pessoas, o novo ano começa com um suspiro silencioso. O calendário mudou, mas as circunstâncias não. O coração ainda está cansado. Os problemas ainda não foram resolvidos. É por isso que alguns ouvem as palavras novo ano e sentem mais peso do que expectativa. Mas é justamente a pessoas assim que Deus fala. Lamentações 3, 22 e 23 diz: As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, pois elas não têm fim, renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A misericórdia de Deus não se renova apenas quando o ano muda. Ela se renova a cada manhã. Isso significa que a primeira aurora do novo ano não é o momento de encher o coração com uma determinação vaga. É o momento de encher o coração com as promessas de Deus. Por quê? Porque as pessoas se fortalecem na medida em que seguram as palavras certas e perseveram na medida em que creem nas promessas certas. A força para atravessar um novo ano não vem de ter o plano mais detalhado, vem de saber com clareza quem Deus é. Por isso, hoje, nós vamos meditar em 7 promessas de Deus que precisam ser guardadas na primeira aurora do novo ano. Essas não são apenas frases bonitas, são palavras vivas. Não são palavras que só ajudam quando o seu humor já está bom.
São verdades que nos sustentam até nas noites escuras. Porque nós precisamos de promessas. Porque os planos podem tremer quando as circunstâncias mudam. Mas as promessas nos sustentam mesmo quando as circunstâncias estremecem. Planos são coisas que nós fazemos. Promessas são coisas que Deus dá. Os planos podem precisar de revisão, mas a fidelidade de Deus nunca precisa. É por isso que a pessoa de fé não deixa de fazer planos. Ela simplesmente se apega mais à promessa do que ao plano. Aquilo que você coloca primeiro no seu coração na manhã do ano novo importa. Se você deixar a preocupação entrar primeiro, a preocupação vai crescer o dia inteiro. Se você deixar a palavra de Deus entrar primeiro, a palavra de Deus vai sustentar o centro do seu dia. É por isso que a primeira aurora é um tempo para colocar a sua respiração em sintonia com as promessas de Deus. A primeira promessa da qual precisamos nos apegar é esta: Deus vai à nossa frente. Nós temos medo do amanhã porque não o conhecemos, mas Deus pode nos dar paz quanto ao amanhã, porque Ele já está lá. Deuteronômio 31:8 diz: O Senhor é quem vai adiante de você. Ele estará com você. Não o deixará nem o abandonará. Não tenha medo, nem desanime. Perceba a ordem dessa promessa. Deus não diz apenas que estará com você. Ele diz que vai adiante de você. Isso significa que Ele chega ao lugar do seu problema antes de você. Ele vê a estrada bloqueada antes de você. Ele prepara a graça de que você vai precisar antes de você chegar. O novo ano é desconhecido para nós, mas nunca é desconhecido para Deus. Por isso, mesmo quando andamos por uma estrada que nunca vimos antes, não estamos andando por uma estrada abandonada. Deixe-me contar sobre o diácono Park Seon-han de Joridong, em Suncheon. Por causa de uma reestruturação na empresa, ele foi transferido de repente para outra cidade. Havia dúvidas sobre a escola dos filhos, o peso de um ambiente novo e o choque de ver tudo mudar tão depressa. Por dentro ele perguntava sem parar: por que agora? Por que tudo tinha de mudar desse jeito? Então, numa madrugada, enquanto lia a Escritura, ele parou nas palavras: o Senhor vai adiante de você. Naquele dia, ele confessou em silêncio: Senhor, eu vou crer que não estou indo para um lugar que preciso descobrir sozinho, mas para um lugar onde o Senhor já chegou antes, mesmo sem entender. Eu vou confiar que o Senhor está à minha frente. O ambiente não ficou fácil imediatamente, mas algo estranho aconteceu. A urgência dentro do coração dele começou a diminuir. E, depois da mudança, uma escola que combinava com os filhos e vizinhos que ajudariam a família a se adaptar apareceram mais cedo do que ele imaginava. Mais tarde ele disse: eu não encontrei o caminho primeiro. Só depois percebi que Deus já estava lá. Amados irmãos, você está diante de um novo ano sem saber para onde ir, o que escolher ou qual decisão é a certa. Então confesse isto na primeira manhã: Senhor, eu creio que o Senhor vai adiante de mim. Faz de mim alguém que siga a porta que o Senhor abriu, e não alguém que tenta forçar a abertura de toda a porta antes do Senhor. Quem segura a promessa de que Deus vai à sua frente não desaba nem mesmo em um caminho desconhecido. Muitos dos nossos problemas crescem, não porque Deus deixou de ir à nossa frente, mas porque nós continuamos tentando correr na frente dele. Nós calculamos primeiro, nós tiramos conclusões primeiro, nós deixamos a ansiedade decidir primeiro. Mas fé não é correr adiante de Deus. Fé é seguir o Deus que já está adiante. Quando essa ordem é restaurada, a confusão começa a se calar. A segunda promessa da qual precisamos nos apegar é esta: Deus dá nova força aos cansados. Algumas pessoas têm medo do novo ano. Outras estão tão exaustas que nem força para ter medo ainda têm. O ano que passou foi tão duro que já não resta energia nem para a esperança. O corpo está cansado, o coração está cansado, até as orações estão cansadas. Quando isso acontece, muita gente diz a si mesma: só preciso me esforçar um pouco mais. Mas Deus não manda a gente se empurrar com mais força. Ele nos manda receber nova força nele. Isaías 40:31 diz: mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias.
correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. A nova força não é algo que esprememos de dentro de nós. É força que vem do alto para aqueles que levantam os olhos para o Senhor. É por isso que fé não é a habilidade de se forçar a aguentar. É a sabedoria de saber quando levantar os olhos para Deus. Deixa-me contar sobre a diaconisa Joeunbiol, de Gyeongsong-gu, em Suwon. Durante vários anos, ela cuidou da sogra doente e emocionalmente ficou profundamente desgastada. Ela continuava indo à igreja, mas dizia que já não tinha forças para cantar, nem forças para orar por muito tempo. Quando as pessoas ao redor falavam de nova esperança com a chegada do novo ano, aquelas palavras pareciam muito distantes. Ela pensava: eu já estou tão exausta. Que nova força poderia existir para mim? Então, certa manhã bem cedo, sentada sozinha, ela chorou sobre as palavras: os que esperam no Senhor renovam as suas forças. E orou: Senhor, eu não estou te pedindo para me fazer parecer forte. Só te peço que eu não perca os olhos que olham para ti. O que eu preciso não é de orgulho, eu preciso de nova força. A situação dela não ficou fácil de repente, mas depois ela disse que, a cada dia, recebia força suficiente para carregar aquele dia. Não força para um ano inteiro de uma vez, mas força suficiente para não desabar, força suficiente para não perder o amor, força suficiente para voltar a orar. Amados irmãos, a primeira coisa a fazer na manhã do ano novo não é prometer que você será forte, é pedir a Deus nova força. Senhor, eu estou cansado, mas permite que eu me levante de novo em Ti. Não me deixes viver este ano pela minha própria determinação. Deixa-me vivê-lo pela Tua força. Essa é a oração que precisa ser feita. A força que Deus dá normalmente não vem como um suprimento para o ano inteiro de uma vez. Ela vem como a força para viver hoje. E é por isso que quem a recebe volta ao Senhor amanhã de novo. Esperar no Senhor não significa desperdiçar tempo em passividade. Significa levantar os olhos para Ele e esperar socorro da parte dele. O mundo pode até dizer a uma pessoa cansada para parar um pouco, mas não consegue lhe dar a fonte da nova força. Deus consegue. Ele não apenas consola o cansado, Ele lhe dá força para caminhar outra vez. Por isso, o que o cansado mais precisa não é de uma voz interior mais dura, é de um olhar mais profundo para Deus. A terceira promessa da qual precisamos nos apegar é esta: Deus abre caminho no deserto. Existem estações da vida em que nenhum caminho é visível. Você ora e mesmo assim continua se sentindo encurralado. Procura opções e só encontra paredes. Tem medo de seguir em frente. E voltar para trás parece pior ainda. A Escritura muitas vezes chama esse lugar de deserto. O deserto não é apenas um lugar sem recursos. É um lugar onde a nossa própria capacidade não consegue abrir caminho. E, ainda assim, é justamente ali que Deus se revela. Isaías 43:19 diz: Eis que estou fazendo uma coisa nova. Ela já está surgindo. Vocês não percebem? Abrirei um caminho no deserto e rios no ermo. Muitas vezes Deus age de formas que nós não esperamos. Nós queremos uma estrada asfaltada. Ele abre uma estrada bem no meio do deserto. Nós queremos que uma porta já existente se destranque. Ele cria uma porta que nem existia. Deixa-me contar sobre a irmã Kim Mi-jan, de Aewol, em Jeju. Depois que o negócio do marido dela faliu, a família não fazia ideia de por onde recomeçar. Eles tiveram de sair do lugar onde estavam morando. Os filhos ficaram inseguros e havia uma tensão entre marido e mulher, difícil até de descrever. Ela continuava perguntando a Deus por que o Senhor não nos mostra o caminho. Então esta promessa veio ao coração dela: eu abrirei um caminho no deserto. E ela percebeu algo. O fato de ela não conseguir ver um caminho não significava que Deus não tinha um caminho. A partir daí, a família começou a lidar com sinceridade com aquilo que precisava ser resolvido. Eles se recusaram a tomar decisões precipitadas por causa do pânico. E, alguns meses depois, tanto um lugar para trabalhar quanto um lugar para morar
se abriram de formas que eles não esperavam. Mais tarde ela disse: Deus não me entregou o mapa inteiro primeiro. Ele abriu estrada suficiente para que eu continuasse andando. Então, se você se encontra em um deserto, não conclua que Deus está em silêncio. Às vezes, o deserto é justamente o lugar onde Deus torna o seu caminho mais claro. Por isso, na primeira aurora do novo ano, declare isto: Senhor, mesmo que eu não consiga ver o caminho, eu creio que o Senhor é o Deus que abre caminho. Não me deixes escolher a murmuração no lugar bloqueado. Ensina-me a perceber a coisa nova que o Senhor está fazendo. Muita gente pensa que quando Deus abre um caminho, tudo vai ficar cristalino de uma vez. Mas em toda a Escritura, Deus muitas vezes não mostra os 10 passos de uma vez só. Ele ilumina o suficiente para o próximo. No Mar Vermelho, no Jordão, o povo precisou dar o passo primeiro. Fé não é se mover depois de receber o mapa inteiro. Fé é se mover de acordo com a parte que Deus já falou agora. Por isso não diga: eu vou obedecer quando o ano inteiro estiver claro. Ande no passo que Ele mostrou hoje, e amanhã Ele vai dar luz para o amanhã. A quarta promessa da qual precisamos nos apegar é esta: Deus ouve até as lágrimas que ninguém vê. Muita gente é mais ferida pela solidão escondida do que pela luta pública. Existem lágrimas sobre as quais não conseguem falar com a família, lágrimas que não conseguem explicar aos amigos, lágrimas que não se sentem capazes de compartilhar nem na igreja. Por fora, parecem estar bem, mas à noite desabam e, de madrugada, choram em silêncio. Ainda assim, Deus nunca deixa passar despercebida nenhuma lágrima escondida. Salmo 56:8 diz: Tu contaste as minhas aflições, recolhe as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas escritas no teu livro? Que promessa linda! Deus não apenas percebe as nossas lágrimas, Ele as recolhe, Ele se lembra delas. Ele não deixa que caiam no chão em vão. Deixa-me contar sobre a diaconisa Inseonja de Buku, em Gwangju. Depois que o marido dela faleceu, a aproximação de cada novo ano a fazia sentir uma solidão ainda maior. Diante das pessoas, ela se mantinha firme, mas quando chegava em casa, a cadeira vazia parecia maior do que nunca. Houve muitas noites em que ela chorou em segredo e orou em segredo. Então, numa madrugada de culto, ela ouviu as palavras que dizem que Deus guarda as nossas lágrimas em seu odre. E o coração dela se abriu. Naquele dia ela orou: Senhor, não tem problema se as pessoas não conhecem as minhas lágrimas, basta que o Senhor as conheça. Eu coloco diante de ti até esta dor escondida. A solidão dela não desapareceu da noite para o dia, mas ela disse que dali em diante já não parecia que estava chorando sozinha. Cada vez que lia aquela palavra, a certeza crescia de que Deus conhecia o coração dela. E aos poucos, ela voltou a abrir o coração dentro da igreja. Amados irmãos, existe uma tristeza que você ainda não conseguiu colocar em palavras. Então, na manhã do ano novo, não esconda as suas lágrimas de Deus. Mostre-as a Ele. Senhor, Tu conheces a dor que eu não consigo explicar. Eu entrego a Ti até as lágrimas que ninguém vê. Não deixes que o meu choro seja em vão. Quem sabe que Deus ouve as lágrimas escondidas, não desabar mesmo quando as pessoas não entendem por completo. Alguns pensam que oração alta é oração de verdade, mas lágrimas silenciosas não são. Isso não é verdade. Para Deus, até um pequeno gemido é oração. Até a madrugada em que tudo o que sai é um suspiro, continua sendo oração diante dele. Romanos 8 nos diz que o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Por isso, não pense que uma manhã de lágrimas é uma manhã fraca. Muitas vezes, é justamente o tipo de manhã em que Deus está especialmente perto. A quinta promessa da qual precisamos nos apegar é esta: Deus restaura os anos que parecem perdidos. Quando o novo ano se aproxima, muita gente sente mais tristeza pelos anos que ficaram para trás do que entusiasmo pelos anos que ainda vêm. Pensam assim: eu não deveria ter feito aquilo. Eu não deveria ter deixado aquele tempo passar.
Os meus anos mais jovens parecem desperdiçados. Isso é ainda mais forte para quem foi atrasado por causa do cuidado com outras pessoas, por causa de enfermidade, por causa de dificuldade financeira ou por causa de fracasso. Mas Deus não ignora aquilo que para nós parece perdido. Joel 2,25 diz: Eu lhes restituirei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto. Talvez Deus não faça o tempo voltar atrás de modo literal, mas Ele nunca deixa sem significado o tempo que foi entregue a Ele. Tempo colocado nas mãos de Deus nunca é desperdiçado, mesmo quando parece atrasado. Deixe-me contar sobre a irmã Moon Ji-hyun de Jungwoo, em Daejeon. Durante anos, ela precisou adiar a formação que desejava, porque estava cuidando do pai doente. Enquanto os amigos avançavam na carreira, ela sentia como se a própria vida tivesse parado no lugar. Por isso, a chegada do novo ano era dolorosa. Em oração, ela perguntava muitas vezes: Senhor, por que o meu tempo desapareceu desse jeito? Então, em um inverno, enquanto lia Joel, ela chorou sobre a promessa: Eu lhes restituirei os anos. E confessou: Senhor, eu quero crer que até este tempo que parece perdido não será desperdiçado nas tuas mãos. Eu entrego este atraso à tua graça restauradora. Depois disso, ela parou de odiar o lugar onde estava. Em vez disso, começou a aprender aquilo que podia aprender ali. E, pouco tempo depois, uma oportunidade inesperada de bolsa de estudo se abriu, e ela pôde começar os estudos que imaginava terem chegado tarde demais. Mais tarde ela disse: Deus não apagou o tempo perdido. Ele deu sentido a esse tempo. Amados irmãos, na manhã do Ano Novo, não apenas lamente o tempo que você acha que perdeu. Olhe para o Deus que restaura. A restauração dele nem sempre é um simples retorno ao que existia antes. Muitas vezes é algo mais profundo. Ele pega anos quebrados e os transforma em testemunho. Ele pega passos adiados e os transforma em um caminho que consola outras pessoas. Quando Deus diz que vai restaurar os anos, Ele está declarando que o seu vazio não está sendo ignorado. Então ore assim: Senhor, eu coloco diante de Ti os anos pelos quais eu ainda choro, mesmo que tudo pareça atrasado. Eu creio que em Ti a minha história ainda não terminou. A sexta promessa da qual precisamos nos apegar é esta: Deus guarda a nossa saída e a nossa entrada. Quando o novo ano chega, muita gente ora mais pela família do que por si mesma. Pais de crianças pequenas, mães com filhos servindo nas forças armadas, pessoas com entes queridos morando longe. Sempre existe um canto do coração que fica inquieto, porque sabemos que não podemos proteger pessoalmente, a cada momento, as pessoas que amamos. É por isso que nos cansamos, tentando guardar aquilo que nunca fomos chamados a guardar sozinhos. Mas o Salmo 121:8 diz: O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Que promessa firme! Existem lugares que os seus olhos não alcançam, mas os olhos dele alcançam. Existem lugares que as suas mãos não alcançam, mas as mãos dele alcançam. Por isso, mesmo quando você não consegue estar ao lado dos seus amados em todo momento, você pode colocá-los nas mãos de Deus. Deixe-me contar sobre a diaconisa Lee Kyung-hee, de Nonsan. Depois que o único filho dela entrou para o serviço militar, o coração dela ficou abalado dia após dia. Se ele não ligava, ela se preocupava. Se via alguma notícia ruim, o peito apertava. Quando o novo ano se aproximou, a oração dela virou um clamor repetido: Por favor, faz este ano passar sem que nada aconteça com ele. Então, um dia, enquanto lia o Salmo 121, as palavras: O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, mergulharam fundo no coração dela. Ela colocou a foto do filho diante de si e orou: Senhor, eu não consigo ir atrás dele por toda parte para protegê-lo. Então guarda-o tu e acalma também a ansiedade dentro de mim. Dá-me fé na tua mão que guarda. Depois disso, sempre que a preocupação com o filho surgia,
Ela parava de repetir pensamentos ansiosos e começava a dizer em silêncio o Salmo 121. Quando o medo vinha, ela repetia: aquele que o guarda não cochila nem dorme. E mais tarde ela disse: a graça não foi apenas que Deus guardou o meu filho. A graça maior foi que Deus guardou o meu coração para não ser devorado pelo medo. Muitas vezes confundimos amoroso cuidado com ansiedade controladora. Dizemos que nos preocupamos porque amamos, mas muitas vezes é porque ainda não aprendemos a entregar. Quem se apega ao Salmo 121 aprende a trocar a repetição da ansiedade pela repetição da rendição. A preocupação vem, você volta para a palavra. Você fala o nome da pessoa diante de Deus mais uma vez. Você a entrega outra vez. E com o tempo, a ansiedade diminui e a paz se aprofunda. Por isso, na primeira aurora do novo ano, diga diante de Deus o nome do familiar que mais pesa no seu coração. E ore: Senhor, que a tua guarda alcance até onde eu não consigo chegar. Não me deixe segurá-lo em medo. Ensina-me a entregá-lo em fé. A sétima e última promessa da qual precisamos nos apegar é esta: Deus termina aquilo que começa. Essa promessa importa profundamente para todos nós que caminhamos pela fé, porque existem muitas estações em que parece que Deus começou algo, mas ainda não conseguimos ver a conclusão. Porque o meu caráter continua tão fraco? Porque a minha oração ainda não foi respondida? Porque a minha família ainda está tão quebrada? Porque tudo está andando tão devagar? E, nesses momentos, podemos confundir o silêncio de Deus com abandono. Mas Filipenses 1,6 diz: aquele que começou boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Jesus Cristo. Deus não é o tipo de Deus que começa e vai embora. Ele é o Deus que assume a responsabilidade por aquilo que começa. É por isso que os crentes não colocam a esperança em já estarem completos. Eles colocam a esperança no Deus que completa. Deixe-me contar sobre o diácono Ryu Jae-hwan de Joyang-dong, em Sokcho. Durante muito tempo, o álcool destruiu a família dele e enfraqueceu a fé dele. Mesmo depois de voltar para o Senhor, ele ainda tropeçava muitas vezes. Toda vez que olhava para si mesmo, sentia decepção. Sempre que chegava um novo ano, ele dizia: desta vez eu vou mudar de verdade. Mas, depois de falhar repetidas vezes, ele acabou deixando de confiar até em si mesmo. Então, em um estudo bíblico, ele ouviu as palavras: aquele que começou boa obra em vocês há de completá-la. E esse versículo ficou gravado dentro dele. Soou como se Deus estivesse dizendo: não é você quem vai se carregar até o fim. Sou eu quem vou continuar segurando você. Naquela noite ele voltou para casa e fez uma oração curta: Senhor, eu não vou confiar em mim mesmo. Eu vou confiar naquele que começou esta obra em mim. Eu coloco o resto da minha vida nas mãos do Deus que me levanta mesmo quando eu caio. A batalha dele não terminou de uma vez só, mas uma coisa mudou. Sempre que ele tropeçava, já não ficava caído na desesperança. Voltava mais depressa para o Senhor. Mais tarde ele disse: Deus não esperou eu ficar completo para me amar. Ele me amou enquanto ainda estava me restaurando. Amados irmãos, você está desanimado por causa de si mesmo? Por causa das partes suas que ainda não mudaram? Por causa das orações que ainda parecem lentas? Por causa de uma vida que ainda parece inacabada? Então segure esta promessa na manhã do ano novo. Deus ainda não terminou. Deus ainda não desistiu. Deus completa aquilo que começa. A obra de Deus muitas vezes parece mais lenta do que queremos. É por isso que ficamos frustrados. Mas lento não significa parado. Uma semente enterrada na terra, por um tempo parece morta. Mas talvez não exista estação mais importante do que essa para a transformação dela. A nossa fé pode ser assim. A restauração da nossa família pode ser assim. As respostas às nossas orações podem ser assim. Por isso, não diga que Deus está ausente, simplesmente porque o fruto ainda não está visível. Talvez Ele esteja fazendo a obra mais profunda no lugar escondido.
Hoje nós meditamos em 7 promessas de Deus para guardar na primeira aurora do novo ano. O Deus que vai adiante de nós, o Deus que dá a nova força, o Deus que abre caminho no deserto, o Deus que ouve as lágrimas escondidas, o Deus que restaura os anos que parecem perdidos, o Deus que guarda a nossa saída e a nossa entrada, o Deus que completa aquilo que começa. Essas não são verdades para ouvir uma vez e esquecer. São palavras vivas, para falar com a boca, para guardar no coração e para devolver a Deus em oração. Porque uma promessa se torna força quando nós realmente nos apegamos a ela. A palavra se torna direção quando nós a colocamos nos nossos lábios. Amados irmãos, não apenas ouça essas 7 promessas uma vez e siga em frente. Mesmo que seja só durante a primeira semana do novo ano, leia uma promessa a cada manhã. No dia em que você se apegar ao Deus que vai adiante, medite na presença dele mais do que no seu medo. No dia em que você se apegar ao Deus que dá nova força, peça graça mais do que se apoie no próprio esforço. No dia em que você se apegar ao Deus que abre caminho, escolha a obediência em vez do desespero no lugar bloqueado. No dia em que você se apegar ao Deus que ouve as lágrimas, pare de esconder o coração e abra-o diante dele. No dia em que você se apegar ao Deus que restaura, troque a condenação pelo passado pela rendição. No dia em que você se apegar ao Deus que guarda, diga novamente o nome dos seus amados e entregue-os outra vez. No dia em que você se apegar ao Deus que completa, não desista de si mesmo só porque a obra ainda não terminou. Até um único versículo guardado de manhã cedo pode mudar a direção do seu ano inteiro. Se o novo ano estiver cheio apenas de planos, então, quando os planos tremerem, o coração vai tremer junto. Mas se o novo ano estiver cheio das promessas de Deus, o seu centro poderá permanecer firme, mesmo quando as circunstâncias não permanecerem. E vamos deixar isso claro. Aquilo a que nos apegamos não é um otimismo vago, não é um slogan positivo, não é dizer para nós mesmos que provavelmente tudo vai dar certo de algum jeito. Aquilo a que nos apegamos é o próprio Deus, o caráter dele, a palavra dele, a fidelidade dele. Por isso, apegar-se a uma promessa não é negar a realidade. É reconhecer que Deus é maior do que a realidade como nós a vemos. Não é fingir que a dificuldade não existe. É confessar que Deus continua sendo Deus no meio da dificuldade. Esse é o tipo de fé que impede uma pessoa de desabar. Uma fé que anda em silêncio, mas com firmeza. Talvez alguns de vocês ainda sintam que o ano inteiro à frente parece esmagador. Tudo bem, você não precisa segurar as 7 promessas de uma vez. Segure aquela da qual o seu coração mais precisa hoje. Se você precisa do Deus que vai adiante de você, segure essa promessa. Se você precisa de nova força, segure essa promessa. Se você precisa de restauração, segure essa promessa. Deus pode levantar uma vida inteira por meio de um único versículo. E quando nos apegamos a essas promessas, o que mais importa não é a nossa emoção. Tudo bem se você não se sentir profundamente tocado. Tudo bem se a sua situação não mudar imediatamente. A promessa de Deus não perde o poder, porque as suas emoções estão baixas. Ela se sustenta na fidelidade de Deus e não na temperatura dos seus sentimentos. Por isso, precisamos confiar na palavra mais do que nos nossos sentimentos. Precisamos confiar em Deus mais do que naquilo que a situação parece dizer. Alguns de vocês podem ouvir essas promessas e pensar, elas ainda parecem distantes para mim. Tudo bem também. Uma promessa não se torna falsa só porque parece distante. Num dia nublado, você pode não sentir o sol, mas o sol não desapareceu. Do mesmo modo, as promessas de Deus não desaparecem só porque você ainda não consegue senti-las. Por isso, quando você não as sente, permaneça ainda mais perto da palavra. A oração mais sábia que você pode fazer na primeira aurora do novo ano é esta: Senhor, permite que as tuas promessas se tornem maiores no meu coração do que todos os planos que eu fiz. Quando uma pessoa se apega às promessas de Deus,
a fala dela começa a mudar. Não porque os problemas desapareceram, mas porque ela começa a falar de Deus antes de falar do problema. Quando o medo chega, ela fala do Deus que vai adiante. Quando o cansaço chega, ela fala do Deus que dá nova força. Quando as lágrimas sobem, ela fala do Deus que se lembra de cada lágrima. É por isso que a promessa precisa sair do coração para os lábios. Então, na manhã do ano novo, leia em voz alta até uma única linha da promessa de Deus. Permita que essa confissão sustente a direção do seu dia. Agora vamos orar juntos. Pai fiel, nós te louvamos pelas misericórdias que se renovam a cada manhã. Ao nos colocarmos na porta de um novo ano, permite que as promessas de Deus falem mais alto no nosso coração do que as vozes ao nosso redor. Para aqueles que se sentem inseguros quanto ao futuro, mostra-lhes o Deus que vai adiante deles. Para aqueles que estão cansados, permite que experimentem o Deus que dá nova força. Para aqueles que estão de pé em um deserto, permite que vejam a mão do Deus que abre caminho. Para aqueles que carregam tristeza escondida, permite que sintam o consolo do Deus que recolhe lágrimas. Para aqueles que sofrem pelos anos que parecem perdidos, que a promessa de restauração desça profundamente ao coração deles. Para aqueles que estão ansiosos por causa da família, concede a paz do Deus que guarda cada saída e cada entrada. Para aqueles que estão desanimados consigo mesmos, ensina-os a confiar no Deus que termina o que começa. Acima de tudo, permite que essas 7 promessas se tornem mais do que palavras numa página. Permite que se tornem palavras vivas que sustentam as nossas manhãs. Faz-nos atravessar cada dia deste ano, lembrando e confessando as tuas promessas. Não deixes que a nossa confiança venha das pessoas. Não deixes que ela venha das circunstâncias. Deixa que ela venha somente do Deus vivo. E quando olharmos para trás no fim do ano, permite que possamos dizer com coragem: chegamos até aqui, não porque fomos fortes, mas porque o Deus que prometeu foi fiel. Oramos todas essas coisas em nome do nosso Salvador Jesus Cristo. Amém. Se uma promessa da palavra de hoje ficou especialmente profunda no seu coração, leve essa promessa com você ao longo do dia. O novo ano está apenas começando e Deus já está agindo. Que as misericórdias do Senhor, novas a cada amanhecer, encontrem você antes mesmo dos seus próprios passos.